Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Com muita satisfação, estamos recebendo aqui o diretório do PT de Guaporé. A Josélia Dunida, presidente, e a Diva Perger Genesini, vice-presidente do PT de Guaporé. Históricas do PT e que vão conversar conosco a respeito do trabalho do PT, o novo diretório, propostas, candidaturas, coligações, etc. e tal. Josélia, um prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme a gente ter acesso aos meios de comunicação da cidade para conversar um pouco com a população sobre o Partido dos Trabalhadores, que é o nosso orgulho. Diva, um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Claucir. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação poder dar essa entrevista e agradecemos o espaço e temos muitas novidades e há tempo praticamente nascemos petistas, né? E o PT está muito bem estruturado, está vindo com muito gás para as próximas eleições. Bom, Josélia, nós sabemos que o PT é histórico em Guaporé, um partido atuante, teve grandes vereadores e agora me parece que não tem mais um, pelo menos extraoficialmente. Vamos falar um pouco da história do PT. Nos fale como é que está o PT hoje, nova eleição, nova proposta, mas nos conte um pouco da história do PT de Guaporé. Olha, o PT de Guaporé, ele nasceu não muito tempo depois, agora não sei precisar a data, mas no Brasil foi em 80, mas na década de 80 ainda o Guaporé já tinha PT. E já iniciou na primeira eleição que teve com o PT, ele teve candidata majoritária, que foi o Amarildo Sense e a Eloá Guellen. Foi uma eleição histórica, porque, na verdade, foi uma apresentação do Partido dos Trabalhadores, mas uma apresentação que criou uma empolgação muito grande. Mesmo que seja um partido de esquerda, que a gente sabe que não tem o poder econômico em seu apoio, ele sempre fez um trabalho muito importante na cidade. Sempre foi, de certa forma, o fiel da balança, aonde ele se movimenta, para o lado que ele vai, também tem uma chance de levar aqueles que querem, que estão no poder, né? Porque os nossos votos são fiéis. Se analisarem as votações do partido, mesmo na última eleição que o Lula foi candidato, no primeiro turno, o PDT, o PMDB, os outros partidos não foram partidários, né? O PT, sim. O PT sempre é um partido assim de fé. Na verdade, a gente é do PT não por... Fideliza o voto, né? Isso. O motivo que nos leva a ser petista é o caminho que a gente pretende trilhar. Muito bem. Nós tivemos agora, recentemente, a reestruturação do diretório do PT, né? A reestruturação do diretório do PT. Mas vamos falar um pouco do PT quanto partido. Qual é a proposta? Primeiro vamos falar sobre, vocês trouxeram várias emendas, várias pessoas assinaram essas emendas, mas o PT é quem determinou. E agora o PT governo. O que pode se esperar do PT? Nos fale das emendas que vocês trouxeram e também das propostas vindouras. Olha, na verdade o que a gente enxerga já no primeiro ano do governo Lula é uma mudança estrutural, né? A gente vê, por exemplo, quem vai para o mercado, eu sou dona de casa, vou para o mercado toda semana, a diferença nas prateleiras do preço, né? Isso faz a gente sentir na vida a mudança que é ter uma política pública voltada aos interesses de todos, né? E a gente pensa, por exemplo, no descompasso que era a gasolina, o preço da gasolina. Aquela agonia acabou, né? A gente já tem mais tranquilidade, tem teve aumentos, teve quedas, mas nada que assustasse, né? Uma coisa mais tranquila, dá esperança, né? Então eu vejo que a perspectiva aqui em Guaporé, por exemplo,
mesmo que a gente tenha tido a saída do Mureta, é que o PT se sedimente cada vez mais, porque tem um grupo que pensa políticas da forma que o PT pensa e um grupo que pretende trabalhar. Então, é uma questão de tempo para a gente ter uma bancada petista de novo, né? É muito tempo que sempre temos um vereador do PT e com certeza eu sou do vai tempo voltar. ainda que eu era vereador em Serafina. Quem atuava muito bem aqui em Guaporé, que fez trabalho, tem história, claro que temos eu sou do tempo ainda que eu convivia e viajava com Walter Mann. Walter Mann foi em 89, né, a primeira vez ou não? Eu não tenho essa Eu acho que foi precisão 89. nas datas, mas ele teve 4 mandatos, eu acho. Né? Tivemos a Veridiana. A Veridiana, o Adão, o Walter Mann, o Mureta, o Avelino. O Avelino e o Adão foram os primeiros. Foram os primeiros vereadores, né? Os primeiros vereadores que foram eleitos e foram os fundadores do PT. E depois, então, quando que, infelizmente, o Avelino faleceu, daí a gente apoiou o Mann e o Mureta, né? E a gente faria tudo de novo, porque o nosso objetivo sempre foi de compartilhar a nossa força, né, o nosso momento de luta, e a gente nunca deixou de votar num candidato do PT para votar em outros. E o voto petista é voto sério. Se você promete para o tal candidato que você vai votar nele, você não troca, né? Tem um histórico ali, né, Diva? Viu que tu tá anotado. As verbas que vieram do governo federal para Guaporé, que ninguém conta. Pois é, a gente fica sabendo através dos grupos do PT e, infelizmente, não é divulgado. Pois nos fale aí. Daí eu tenho muita coisa anotada, mas afinal vou fazer um breve, né, resumo. Do dia 10 de setembro, que todo mundo sabe, todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil soube, que foi atingida pela maior enchente, né, de todos os tempos, né. Então, ainda naquela noite, ligaram para Brasília e disponibilizaram helicópteros e botes salva-vida, afinal. E no dia seguinte já veio uma comitiva para o Rio Grande do Sul. E no dia 10, que foi domingo, veio 8 ministros, uma comitiva de 8 ministros e o vice-presidente. Então, ele, naquele mesmo dia, assinou na frente do governador e tudo, destinou uma verba de 741 milhões no domingo, dia 10 de setembro. E 26 milhões do Ministério da Defesa, 80 milhões para a saúde, 16 milhões no Ministério dos Transportes, que ele viu quantas pontes que foram afetadas, afinal, e R$800 por pessoa que foi atingida pela enchente. E um total de 190 milhões. E mais 25 milhões no Ministério da Cidade e da Moradia. E 7 milhões por meio da Receita Federal. E, resumindo, ele já destinou, no mês passado, 3,9 milhões de reais para a ponte entre Guaporé e Antagorda. Orçamento com cabeceiras e tudo fica em torno de 5,5 milhões de reais em 18 de outubro. E isso quase não se ouviu falar na imprensa local e regional. Não, nada, né? mas de fato só vai sair essa ponte e essas obras em virtude do governo federal, da Defesa Civil. Porque quando a gente ouve alguma coisa relacionada... É que todo mundo fatura em cima e ninguém diz que é obra do PT, não, né? Ao governo federal é sempre alguma coisa contra, né? Infelizmente, nos últimos anos, digo para vocês que não foi fácil ser petista, porque a gente era massacrado 24 horas por dia. Né? Ainda continua. Quando que o Lula dá entrevista... É que se polarizou muito, tanto em Guaporé como no Brasil. É Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. Sim. E não é bom isso, né? Mas claro que não, né? E assim, a eleição passou, felizmente. Mas continua. Felizmente,
somos vitoriosos, não só nós do PT, como o Brasil todo, só não enxerga quem não quer, né? E vamos seguindo adiante, vamos ter que... O pessoal vai ter que aceitar, porque nós também aceitamos e ficamos calados durante 4 anos. Né? Nós falávamos aqui nos corredores palacianos com a Josélia. Josélia, você tocou numa questão da Universidade da Serra. O que seria isso? Na verdade, o trabalho que o diretório, assim que foi eleito, começou a fazer foi isso, né? Uma campanha que já está acontecendo, que já parece que na terça-feira que vem tem uma audiência com o ministro da Educação para tratar desse assunto, é a Universidade Federal da Serra. Porque a sede seria onde? Essa é uma discussão, né? Porque é o seguinte, com todo respeito, já que tu provocou isso, eu vou provocar. Uhum. Nós temos, está bem servido, tem o Instituto Federal. Caxias tem universidades particulares. Seria estar na hora de trazer mais para perto da gente, né? O Guaporé fica longe de tudo. Na verdade, essa é uma discussão que a gente já fez, né? Conversamos com o prefeito, ele até colocou que diante da geografia da região, o Guaporé seria mais central. Mas essa é uma segunda etapa. Na verdade, agora... Primeiro é brigar. Isso, agora a nossa discussão é perceber, por exemplo, que eu tenho um dado aqui, ó. Na região nordeste das Hortênsias, os campos de cima da serra contam com a população de 1 milhão de habitantes. Né? E é uma população de muita produção, né? Então, por que nas outras regiões tem Universidade Federal e na Serra não tem? Então, a gente está levando muito a sério esse trabalho. Pedimos uma audiência pública para dezembro e ficou muito atropelado. Então, passamos essa audiência pública para março e já começamos a recolher assinaturas via virtual e mesmo fisicamente, porque a gente quer fazer uma grande audiência pública e quer que a mobilização do Guaporé seja grande, até para depois, na próxima discussão, que seria escolher o local, a gente tenha respaldo, né? Porque, sim, nós precisamos de uma universidade federal na nossa região, isso eu acho imprescindível, e eu acho que a população toda também entende que é importante. Por isso a gente começou essa mobilização e pede para a comunidade. Nós já distribuímos nas escolas e vamos pensar em formas de acessar toda a comunidade para assinar esse abaixo-assinado, porque é uma forma, né, de demonstrar o interesse. E esse abaixo-assinado depois vai para o Ministério da Educação e faz o papel de mobilização, né? A nossa conversa de hoje não é federalizar as perguntas, nem estadualizar as perguntas, é pergunta local, uma questão paroquiana. Como é que vocês viram esse comunicado da saída do PT e qual é o caminho de vocês para brigar novamente por uma vaga na Câmara? Bem, por que o Moreta saiu? Ou saíram com ele? Não, a gente assim, não houve intrigas, não houve brigas e nada. E a gente convocou o Moreta para uma reunião, para conversar com o diretório, ele veio e a gente falou para ele da possibilidade dele rever essa saída dele, mas não, em momento algum a gente obrigou ele a ficar. A gente pediu, né, para ele repensar, porque agora o PT está reestruturado, tem um diretório, coisa que não tinha nos últimos anos, mas ele achou melhor sair porque ele disse que as ideias já não comungava muito e ele se sentiu atraído para ir para o PDT, e assim não foi nenhuma surpresa para a gente, ele comunicou a gente e vamos seguir. A gente tem possibilidade de ter vários candidatos a vereador e estamos em conversação com os outros partidos também para ver se a gente faz uma coligação ou se vai de candidato próprio para prefeito também. Então, na verdade, o Moreta, ele está no 3º mandato, quase no final do 3º mandato. E o PT foi para ele o caminho que construiu a sua posição política, né? Então, o PT sempre acolheu o Moreta, né? Mas
nos últimos tempos aí, a gente sabe que ficou difícil ser petista, né? E, não sei, talvez essa dificuldade, talvez o medo de pôr a nossa cidade ser uma cidade mais conservadora, e de repente perder o mandato, o Moreta resolveu ir para o PDT, né? A gente torce por ele, porque na verdade ele vota conforme o interesse do povo. Ele é um vereador que respeita a posição da comunidade dele, né? E a gente respeita muito os vereadores do PDT, a gente tem amigos na bancada e a gente torce por ele. A alegação também é de que o PT votou mais no PDT do que nele. E em virtude da Fernanda, que era PT, tem uma ligação grande com o PT, a própria Viridiana, tiraram votos que seriam dele, do PT, para ajudar vereadores do PDT. Isso. E auscultei nos corredores falando, isso procede? Que vocês apoiaram mais históricos do PT do passado, que foram para o PDT, em detrimento, e ele tem medo de não atingir coeficiente, o índice para ser elegido pelo PT no ano que vem? Olha, como disse a Diva, normalmente os petistas votam no petista, né? Mas tem essa situação colocada, né? Até porque a Veridiana, a Fernanda, o Gilson, todos eram do PT. Tem história, né? E, na verdade, o PT é bom para criar liderança, né? Mas... E por que não segura essas lideranças? Essa é uma pergunta que a gente se faz e eu acho que falta um pouco de formação e de organização, né? O PT teve problemas nos últimos anos aí de desentendimento das lideranças que dispersou, né? E na verdade eu penso que foi essas incapacidade de diálogo que desencadeou, houve uma ruptura, né? Que desencadeou na saída de vários. Mas eu não vejo como ruído problema. Na comunicação, talvez? Uma coisa que não funcionou direito. Mas eu não vejo como problema porque eu vejo a Fernanda, o Gilson, atuantes e defensores dos interesses da população, né? Mesmo eu não vejo como um problema, né? Mas a gente precisa da bancada do PT também, porque isso reflete nas bancadas estaduais e federais, que aí sim é um problema. Porque os deputados do PDT no estado votam conforme o governo Leite. E, na nossa opinião, eu sou professora, Nossa Senhora, o governo Leite não podia ser pior, né? Para a educação ele está sendo terrível e a educação é a base. O que se espera de um estado se a educação não funciona, né? Então, eu acho que o problema maior não é nem a política local, é o quanto a gente sustenta a política estadual e federal com os deputados do PDT que no estado votam as políticas mais extrema direita, não direita. Então, isso me preocupa, né? A nível federal, um pouco menos, mas no estado é grave a postura do PDT. José, como eu disse, eu não vou discutir hoje o clima da política federal nem estadual. Eu quero o clima municipal. Vocês têm 12 candidatos para concorrer nas eleições à vereança? E vão ter majoritária? Como é que é? Qual é o norte de vocês para a eleição de 2024? A gente está começando a discussão já. Vão concorrer a vereador? Sim, com certeza. Tem 12 nomes já? Com certeza. Não sei quantos né, nomes ainda, né? A proposta é os 12, né? Mas a gente ainda está. E também a gente pensa numa possibilidade de majoritária. Quem seria o nome para majoritária hoje? Ainda não temos. A gente não pretende definido, não divulgar, né, ainda. Mas tem nome. E probabilidade de coligação também vai ser estudado? Também pode ser estudada. A pretensão é fazer uma eleição que dê resultados positivos para o PT, né? Então a gente vai estudar todas as possibilidades. Vocês vão levar em conta o comportamento no último pleito para presidente em Guaporé?
onde abertamente o PP e o MDB abriram voto para Bolsonaro, fizeram campanha, fizeram todo aquele barulhão, isso vai ser levado em consideração na hora da coligação? Isso sempre é levado em consideração, né? Porque, na verdade, são posições que divergem drasticamente. Totalmente contra o PT, né? Mas a ponte é sempre possível. O diálogo sempre acontece, até porque, mesmo o MDB, não foram todas as lideranças que apoiaram o Bolsonaro, né? Então, tem um grupo do MDB que entende que a democracia é importante demais para brincadeira e a gente respeita muito esse grupo, porque é isso, a gente não precisa concordar em tudo, mas precisa ter uma linha de raciocínio que leve a cidade, o estado, o país para um mundo melhor, né, para que todos caibam. E essa saída do Moreta, do PT para o PDT, também pode ter uma pitada de ressentimento, isso pode também levar em consideração numa coligação futura com esse partido? Mas, olha, a gente está conversando e a gente não vê eles como inimigos, né? E tudo é possível, né? Porque a gente não se nega de conversar com nenhum partido, né? Mas aquele que afina mais com o discurso de vocês, né? Sim, né? Aquele que tem as mesmas propostas, as mesmas ideias para seguir o mesmo caminho juntos, né? E eu queria só ressaltar que a cada dia que passa, a gente encontra antigos companheiros que falam da vontade de se juntar a nós e de voltar para o PT. Isso é muito bom, porque a gente tinha um grupo muito grande, claro, na década de 90 aí, mas são companheiros que saíram por pequenas divergências e estão dispostos a voltar. Estamos conversando para que isso aconteça e isso nos deixa com força maior, né? Agora eu vou sair também em defesa da Liberal. Uma de vocês, acho que foi tu, o Diva, que disse os meios de comunicação não dão publicidade ao PT. É que o próprio PT, vocês disseram que não tinha uma organização, um diretório, uma presidente. Eu nunca vou me negar, e agora vai ser um diálogo mais constantemente em virtude das eleições. Eu tenho o telefone agora da Josélia, seguidamente vou te chamar para uma prosa aqui, viu, Josélia? Pode contar com a Liberal, que é uma rádio amplamente democrática, nós não temos compromisso absolutamente com ninguém, não tem um contrato com a prefeitura, então tu fica tranquila que nós não somos a imprensa oficial de partido nenhum. Nós vamos atender todo mundo com igualdade. Mas isso é muito importante, porque o espaço da mídia, ele é construtor da visão da comunidade. Então é importante que todas as forças tenham espaço, para que a comunidade tenha o direito de escolha, mas com dados, né? Não Sim, com de clareza, forma né? Segmentada. Nós temos cheio de gente chutador de balde, né? Precisamos de gente que construa, né? Bom, queremos agradecer, Diva. Muito obrigado, Diva. Obrigada a você, José Claucir. Deixo o meu abraço. E, assim, na primeira entrevista a gente fica meio encabulado, mas esperamos que quando a companheira Josélia vier da entrevista, se ela solicitar, a gente vai estudar direitinho e vir com dados mais concretos, né? Mas, assim, dizer que a gente segue. Sei que você falou que não é muito para pensar em governo federal, estadual, mas assim... Não, até pode, mas aí para uma outra conversa. Sim, que hoje a gente vai tratar... É tanto tempo que a gente não... Eu acho que nunca conversei com um diretório do PT, que a gente vai trocar uma ideia, como é que tá a paróquia primeiro, né? Mas eu quis dizer que, seguindo o nosso líder maior, né, que ele disse que desistir é uma palavra que não existe no vocabulário petista, e assim, o primeiro dia que ele assumiu, antes de assumir ainda, ele falou que ele não ia fazer diferença em quem tinha votado nele e quem tinha votado contra, e que cada petista, cada brasileiro tinha o dever de ajudar ele a governar para todos, porque afinal de contas o Brasil é um país de todos e para todos, não só para uma meia dúzia. José, foi um prazer essa conversa, volte sempre, a casa é sua. A gente agradece muito e a gente fala nessa última organização, aí, nesse último
embate que teve na construção do novo diretório, a gente pensou muito em organizar o PT de novo em Guaporé. Não que ele tivesse extinto, mas ele estava com problema. Oxigenar ele. É, para dar um gás, né? E a gente pensou por quê? Para defender o governo federal e defender a democracia. Porque Guaporé é uma cidade que não é grande, é uma cidade pequena, mas faz parte do estado, faz parte do país, e a comunidade tem o direito de saber e de pensar sobre o que está acontecendo. E Guaporé vai poder refletir sobre as políticas públicas se tiver interlocutor, né? E o PT quer ser esse interlocutor entre a comunidade, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, pensando sobre as coisas. A gente não tem a pretensão de saber tudo, de entender tudo, mas a gente tem a vontade de participar e de construir políticas que atinjam aos que mais precisam primeiro e a todos no seguinte momento. Muito bem, conversamos aqui com os históricos do PT, Josélia Dunida, presidente do PT, Diva Perkins Genesini, vice-presidente, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.